Olá pessoal, mais uma vez juntos, agora para tratarmos um assunto misterioso, tremendo. Estamos vasculhando acontecimentos lá da eternidade, da história de Lúcifer. Mas antes quero te pedir, nos dê um like, um joinha aí, sabe? Compartilhe com seus contatos, peça os seus amigos para se inscrever no canal e deixe seus comentários aqui. Estou apenas compartilhando a luz que eu tenho, com o intuito de trazer mais e melhor esclarecimento. Quero falar hoje da morte da morte. Espera aí, como é que é? A morte da morte. Quem criou a morte? A morte também é um ser? Além de ser uma causa, você vai descobrir que a Bíblia fala do anjo da morte, que matou os primogênitos no Egito. Você vai descobrir que tem um lugar chamado morte, chamado o Lago de Fogo. É a segunda morte, está escrito lá em Apocalipse. O Lago de Fogo é a segunda morte. É a morte eterna. Então tem morte como lugar, tem morte como um ser, né? Esse símbolo da morte com uma foice. Existe um ser chamado morte. Estaria essa morte a serviço de Deus? Então, mas como é que a morte está a serviço de Deus? Se você ler lá em Samuel, ela vai dizer assim: o Senhor é aquele que tira a vida e é aquele que dá. Tudo está debaixo do controle de Deus. Eu fiz um vídeo mostrando da Assembleia que Deus faz de tempo em tempo, não no céu, fora do céu, conhecida como o Pavilhão de Deus. Está no nosso canal. Se você gosta desses mistérios, te aconselho a pesquisar lá no nosso canal, o Pavilhão de Deus, onde ele convoca todos os anjos, os bons e os maus. Os bons ficam à sua direita e os maus à sua esquerda. Você vê lá em Reis, a morte está a favor de Deus? Quando é para cumprir um propósito, um juízo de Deus? Sim. Quer ver? Vou mostrar aqui um exemplo de um espírito maligno trabalhando para Deus. Deixa eu repetir. Um espírito maligno trabalhando para Deus. E ele foi uma assembleia. 1 Reis, capítulo 22, verso 19. Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote-Gileade? E um dizia desta maneira e outro doutra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com quem? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Então aqui nós vemos o seguinte: nós temos a morte, ou melhor, um espírito trabalhando para o Senhor. O Senhor governa todo o universo. Não existe batalha entre os anjos caídos e Deus. Existe uma batalha entre os anjos caídos e os anjos de Deus. Mas em relação a Deus, ele está muito acima em poder, em glória e magnitude. Então a gente descobre que existe uma morte, a gente vai ver, que é um ser. Porque além da morte moral, além da morte espiritual, existe um ser que é chamado de morte. Isso mesmo, você vê na Bíblia, que a Bíblia fala assim: e a morte foi lançada no lago de fogo. Como é que você vai lançar algo abstrato no lago de fogo? Não tem lógica lançar, tem que ser um ser para ser penalizado. O lago de fogo é um lugar para ser penalizado. Você fala, vai ser lançado o ódio também vai ser lançado. Não. Então você descobre que tem Hades, que é um lugar, mas tem o Hades, que é um espírito. Ele também vai ser lançado no lago de fogo. Interessante, né? Então, a Bíblia fala em Apocalipse 6 do cavaleiro da morte. Então, tem um anjo da morte que matou os primogênitos. E a Bíblia fala ainda que a morte é o último inimigo a ser vencido. Então, assim como a vida, tem a vida física, que é a vida biológica, tem a vida da alma, que é a vida psique, e tem a vida do espírito, que é Zoe, e tem Deus, que é a vida. Interessante isso, né? Então, você vai ver que
lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, você pode ler, ou 1 Coríntios 15, 26. Você vai ver ali a morte como um ser. Né? Isso é muito importante. Bom, quem criou a morte como um ser? Satanás. Como a morte foi criada? A palavra pai, em hebraico, é Abba. E tem um significado de origem, ou originador. Você vai ver lá que a Bíblia fala assim, em João 8,44, que Satanás ele é o pai da mentira. Porque ele deu origem à mentira, ele criou a mentira. Tá vendo? Ele foi o primeiro a mentir. Então, ele é o pai da mentira. Por exemplo, Abraão. Abraão é o pai na fé. Por que ele é o pai na fé? Porque ele foi o primeiro a crer. Satanás ele é o pai da morte como um ser. Porque ele foi o primeiro a pecar. Isso mesmo. E aí você descobre o seguinte. Se ele foi o primeiro a pecar, o salário do pecado é a morte. Então como é que ele pecou? Ou como é que ele gerou a morte? O mundo espiritual, já a própria palavra fala espiritual, não tem nada de físico. Quem está no mundo espiritual pode se materializar. Veja bem, isso é outra coisa, eu vou explicar no outro vídeo. Mas o mundo espiritual é diferente da Terra, o mundo físico. Isso em questões de frequência, isso em questões até quânticas, eu poderia explicar para vocês. Mas veja bem, a luz de Deus é uma luz tremenda. Ela é diferente da luz desse mundo. Porque em Deus não há trevas alguma. Então eu vou explicar para você como é que a morte foi criada. No mundo de Lúcifer, antes do pecado, não existia sombras. Não existia trevas. Aí você vai ver que tem trevas físicas, tem trevas morais e tem trevas espirituais. Não tinha trevas morais, porque ninguém tinha pecado. Não tinha trevas espirituais, porque também não existia pecado. E nem trevas físicas, porque o mundo é espiritual. Tem que ter algo físico para ter trevas físicas. Mas aí olha que coisa interessante. Em Apocalipse 1,7, fala que quando Cristo vier, todo olho verá. Você pergunta, mas como é possível? O Senhor vai vir nos céus do Oriente, para ser mais específico, em Israel? Vai estar ali sobre o céu, ali próximo do Monte das Oliveiras? Como é que o pessoal vai ver que está na Austrália, no Brasil? Não é uma questão assim? Mas a luz de Deus, a radiação da luz de Deus, é uma luz que está numa frequência muito elevada. É igual as ondas de rádio. Se você fechar esse quarto aqui todo, as ondas de rádio entram aqui. Ela está além da matéria. Ela é menos densa. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então, a luz de Deus todo olho verá. E aí, vou te provar que a matéria não segura essa luz, que a Bíblia fala assim, até aqueles que o transpassaram. E se você perguntar para mim, onde é que estão aqueles que o transpassaram? Estão no lugar espiritual, no centro da terra. O Hades. Uma parte do Hades. Mateus 12, 40... Efésios 4, 8 a 10, que fala que o Senhor desceu às partes inferiores da terra. Lá em Números também fala também que a terra se abriu e pessoas foram levadas vivas para o Hades. Lá fala inferno, mas é Hades. Foram levadas vivas. Então, você descobre que no centro da terra tem um lugar espiritual que é chamado de Hades. Aí não vai entrar nessa parte agora. Então, mas lá, você está aqui, o centro da terra tem estrutura, mas todo olho verá, até aqueles que o transpassaram. Aqui está mostrando para nós que a radiação da luz de Deus, ela não limita a estrutura, ela está além disso. Então, imagina o mundo de Lúcifer, antes do pecado. Diante da luz de Deus, que não há treva alguma. Quando ele peca, o pecado faz o quê? Separação. A separação é uma estrutura. Já é uma estrutura. Você enrijece. Para se tornar físico, tem que ser mais condensado. Tem que estar na frequência mais baixa. Então, quando ele pecou, ele muito possivelmente, ele se materializou. Como os anjos, quando vêm aqui na Terra, se materializam. Primeira coisa. E aí, a luz vem e cria o quê? Uma barreira. E se criou uma barreira, a luz não está passando, criou essa barreira, Isaías 59, 2 fala que o nosso pecado faz separação
entre nós e o Senhor, você vai ter uma sombra projetada. Você não tem uma sombra? Só que no mundo espiritual, quando ele peca, essa sombra, a gente lembra muito aquele do Vingador, né? O demônio das sombras. Ele cria a morte como um ser. Interessante, né? E aí, quando ele cria a morte como um ser, esse ser, a morte, é filha de Satanás. Vamos seguir adiante, para vocês entenderem. Filho de Satanás. Acompanhando a minha linha de raciocínio. Então, veja bem, você já viu aquela expressão assim, o vale da sombra da morte? Não é interessante? O vale da sombra da morte? Romanos 6 vai dizer assim, o salário do pecado é a morte. Satanás foi o primeiro a pecar e quando ele peca, ele cria a morte como separação, porque é interrompida a comunhão dele com Deus, porque Deus não pode comungar com o pecado. Ok, a morte atinge ele. Mas ele cria a morte como um ser. O anjo da morte. Aquele que vai ser lançado num lago de fogo. O último inimigo a ser vencido. Percebe? Então, o Senhor quando morre, ele compartilha a sua vida. Ele é o grão de trigo. Satanás, quando ele morreu em desobediência, ele compartilha a sua morte. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore da morte. E todos que deram créditos às palavras de Satanás receberam a morte para dentro de si. No caso, foi Adão e Eva. E isso é transferido para os seus descendentes. Você me perguntar assim, como é que eu alimento da vida de Deus? Crendo nas palavras de Cristo. As palavras que eu tenho dito são espírito e vida. Eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você recebeu a palavra de vida. Percebe? Então aqui a gente vê que o mundo espiritual de Deus não havia trevas alguma. E nem tem como ver, porque trevas tem que haver uma estrutura. E para ter essa estrutura, tem que ser algo do mundo físico. Lá teve algo físico, Satanás ele pecou. E ele saiu daquela... A frequência dele diminuiu. Ele perdeu energia. Ele deixou de estar conectado de Deus. A luz que ele tinha não era dele próprio. A luz que ele tinha vinha de Deus. E agora ele não é mais transparente. A luz vem e não passa por ele, mas bate nele. E ele cria a morte. Então, seguindo adiante, você vai descobrir o seguinte, que a morte é o último inimigo a ser vencido. Não é tremendo isso? Graças e glórias ao nome do Senhor, que tem nos compartilhado grandes mistérios da palavra. Entre no nosso canal, vamos lançar aqui uma série de vídeos sobre os anjos. Se nós atingirmos o número de like esperado, iremos lançar aí vários vídeos para estar abençoando a sua vida. Deus abençoe e até lá.